Por que Sabaody é tão bom? O que Sabaody tem de diferente dos arcos anteriores? Sabaody é o primeiro arco menor depois de alguns arcos longos, principalmente Thriller Bark, que tem mais de 40 episódios. E se eu fosse resumir Sabaody, eu diria que é tipo um golpe do Bruce Lee. Rápido, forte, sem enrolação, e quando você vê já tomou o golpe e nem sabe direito de onde veio. Eu gosto bastante dos arcos longos, principalmente porque tem muita coisa pra discutir e explorar, mas os arcos menores também têm o seu charme e a sua potência. Sabaody é um exemplo disso. Ritmo perfeito, com cada acontecimento cumprindo sua função dentro da história. É um arco em que realmente você poderia tirar pouca coisa, porque tudo é bem colocado e necessário. Uma das coisas que eu acredito que poderiam ter sido mais rápidas é todo aquele conflito com o Durval no começo de Sabaody. Eu fiquei me perguntando o porquê daquilo, como aquilo iria ajudar a história, porque pra mim tava parecendo mais um filler do que qualquer outra coisa. Um filler engraçado, já que o Durval ali é a cara do pôster ali, né, de procurado, do cartaz de procurado do Sandy. Mas a gente vê que mais pra frente isso tem uma função na história, que é a de fazer o Durval ficar em dívida com o Sandy, pelo Sandy ter deixado ele mais bonito, para que assim os Cavaleiros dos Peixes Dourados ajudassem os Chapéus de Palha no momento em que precisassem. Mas vamos voltar um tantinho atrás, pro começo do arco, para ir encontrando alguns dos elementos clássicos dos arcos do Oda. Primeiro, a gente tem a aparição da Kami, uma sereia, e a sua estrela do mar de estimação. Como em quase todo arco, sempre tem alguém ou algum ser que simpatiza ali com os Chapéus de Palha e apresenta eles para aquele novo universo, para aquela nova ilha. Nesse caso são a sereia e a estrela do mar que falam, que simpatizam com os Chapéus de Palha e rapidamente explicam onde fica o arquipélago, que na verdade não é uma ilha, e sim um arquipélago, e até por isso não vai afetar o log pose, e onde fica o esconderijo do Durval. E mais do que isso, trazem um conflito para a história, que é o de salvar o Hachi. Ao verem que é o Hachi, os Chapéus de Palha, claro, num primeiro momento não querem salvá-lo, mas depois que a Nami vê ele sofrendo por causa da amiga dele, sereia Akami, ela decide salvá-lo. Nessa parte, o destaque vai para quando o Frank usa o canhão secreto do Sunny para derrotar de vez os Cavaleiros dos Peixes Dourados. É uma arma secreta muito maneira do Sunny e visualmente muito irada. E depois disso, é quando o negócio começa de verdade. É quando eles chegam no arquipélago Sabaody. Mais uma vez, uma construção de mundo sensacional do Oda. E do arquipélago eu gostei muito porque particularmente me lembrou bastante de Water 7. Tons de cores parecidos, com uma dinâmica parecida, já que eles estão atrás de um artesão, né, que entende de navios também. E assim como em Water 7, a gente tem um meio de locomoção que eu achei sensacional. Tipo, sério, de onde que o Oda tira essas ideias? Uma bicicleta que você coloca dentro da bolha e aí a bolha mexe junto quando você pedala. Além do que, tem as variações disso. Tipo aquela bicicleta tamanho família, de bolha maior, que eles pegam pra todo mundo ficar junto. Tem também o ato de embolhar, que eu achei muito bom, que é colocar seus pertences dentro da bolha e carregar por aí. E assim como em Water 7, a gente se sente lá em Sabaody, como se fôssemos turistas andando por ali mesmo, procurando os detalhes na tela, sejam em construções ou simples figurantes passando, olhando as roupas deles, em que comércio estão e etc. Eu sempre gosto muito quando o Oda gasta esse tanto de tempo nisso, porque eu, pelo menos, quero saber esses pormenores, quero adentrar esse universo o máximo possível. Sabaody realmente me deixou maravilhado, mas se me deixou maravilhado por sua aparência, me deixou o mesmo tanto enojado pelo seu sistema, pelo seu funcionamento. É horrível, os dragões celestiais fazendo o que querem só porque tem sangue dos criadores do governo mundial e é isso aí. Além, é claro, do comércio de pessoas e homens peixe, um tema bem pesado que me pegou bastante durante esse arco. Que raiva que eu senti daquele leilão, meu Deus do céu. E como eu falei, é um arco curto, então as coisas têm que acontecer mais rápido, mais compactas e sem perder a força. E pra fazer isso, o Oda tomou a inteligente decisão de brincar um pouco com certas partes do personagem do Luffy. Porque o Luffy é um personagem que sempre faz o máximo para cumprir a sua palavra, o que ele promete para os outros, mas que também ajuda aqueles que acredita estarem necessitados. E pensando nisso, o Oda faz o Luffy prometer que não vai se meter com os dragões celestiais. Mas é claro, os dragões celestiais fazem atrocidades atrás de atrocidades diante dos olhos dele. A primeira atrocidade é quando um escravo fugitivo sai correndo por Sabaody para se salvar, mas infelizmente ele explode por conta da coleira em volta do seu pescoço, usada para prender os escravos e evitar que fujam. O Luffy fica se segurando, e depois até o Hachi tem que intervir e lembrá-lo da promessa que fez. O espectador vai junto nessa, e começa a roer a unha de nervoso, porque a gente tem certeza
certeza que o Luffy vai fazer alguma coisa, certeza, mas de maneira realmente impressionante, Luffy não faz nada. E como eu falei, é por conta de uma decisão inteligente do Oda. O Luffy é um cara de palavra e ele falou que não faria nada. Então mesmo isso conflitando com a outra parte do Luffy de ajudar os outros, ainda assim essa atitude dele se torna bem incrível. E não acontece de tipo a gente pensar, meu Deus, cadê o Luffy? O personagem sumiu, ele não agiria desse jeito. Que é algo que pode acontecer quando o autor arrisca desse jeito para criar uma situação que cause intensidade no espectador, assim como o nervosismo que nos é causado pela situação com o escravo fugitivo. O Oda, ele é sempre assim assertivo e muito inteligente com essas decisões. Ele consegue mostrar mais uma vez que sabe o que tá fazendo, que sabe se equilibrar nessa corda bamba. O Luffy se segura, o arco continua e eles chegam no bar da Shaki, onde estaria o artesão que revestiria o navio para os Chapéus de Palha poderem ir para a Ilha dos Homens Peixe, mas ele não tá por lá. E mais tarde descobrimos que é Rei Lee, o primeiro imediato, o braço direito do rei dos piratas, Goldie Roger. E essa parte da conversa deles com a Shaki no bar é muito boa, porque mostra uma coisa que eu sempre pensava assistindo os episódios de One Piece, que é o seguinte: cadê o resto do pessoal que tem o mesmo sonho do Luffy? Eu gosto da perspectiva do Luffy e dos Chapéus de Palha, mas queria ver outras também. E o Oda faz isso de maneira simples, mas muito impactante visualmente falando. Ele mostra um mapa, que tem ali todas as possíveis rotas até o arquipélago Sabaody, que fica perto da Headline. Olha esse mapa das 7 rotas possíveis. Na hora a gente já fica imaginando quantas aventuras, ilhas incríveis e vilões diferentes tinham nesses lugares. O Oda faz a gente imaginar um mundo ainda mais gigante e incrível do que já é o que ele permitiu que víssemos. E é legal porque mostra bem aquela história de que o Luffy é forte, mas o mundo ali de One Piece, exatamente por ser gigantesco, tem muita gente tão forte quanto ele e com um bando tão forte quanto o dele também, e talvez tão carismático quanto o dele. É insano de pensar que dava pra fazer assim mais uns 300 episódios se pegasse pra contar a história de cada uma dessas rotas aí, com uma tripulação bem maneira, um capitão bem legal. E aí, com esse mapa e aparições rápidas de cada um dos capitães novatos, Oda faz a nossa imaginação voar muito longe e faz a gente se apaixonar ainda mais pela vastidão do universo de One Piece. Os Chapéus de Palha saem do bar da Shaki e vão direto pro Parque Sabaody, onde Kami é sequestrada para ser comercializada no leilão de humanos e homens peixe. Por conta desse acontecimento, nesse momento é contada a história da discriminação em cima de homens peixe e sereias, que eles eram vistos como literalmente peixes e por isso eram caçados, e que isso só acabou quando a Ilha dos Homens Peixe firmou uma aliança com o governo mundial. Mas como Sabaody ainda mantém muitas tradições arcaicas e ultrapassadas, assim como a gente vê, né, tem o comércio de humanos, ainda existe a caça e discriminação em cima de homens peixe e sereias. Pensando em como irão salvar Kami, já que não podem causar confusão por conta dos dragões celestiais que ali estão, né, no leilão, a Nami decide que vão dar um lance com todo o dinheiro que eles têm no seu navio. Eu achei isso bem legal, porque é claro que a gente conhece os Chapéus de Palha e sabe que eles abririam mão facilmente de algo que gostam muito, no caso da Nami o dinheiro, para salvar um companheiro. Mas eu gostei que foi ela dando essa decisão, ela avisando os outros do bando, dando a palavra final e tendo essa ideia, ela à frente da situação. Porque geralmente nas lutas a Nami não tem tanto destaque e por isso dificilmente ela vai estar em uma situação em que ela tá ali na batalha, oferecendo as forças dela, oferecendo a vida dela pro inimigo para salvar os amigos. Tipo igual a cena do Zoro e do Sanji em Thriller Bark. Mas aí esse negócio com o dinheiro mostra um sacrifício dela, por assim dizer. Um momento dela dando a cara a tapa. Aí o dragão celestial chega falando que gostaria de ver uma sereia e nesse momento a gente já sabe que ele vai comprar a Kami de qualquer jeito. Até porque por ser um dragão celestial ele é tipo um sheik árabe com dinheiro infinito. E ele quebra no meio qualquer chance dos Chapéus de Palha comprarem a Kami e salvá-la. Luffy, como esperado, chega causando um tumulto geral. Aí o Hachi acaba com o disfarce, todos veem que ele é um homem peixe e o dragão celestial que queria comprar a Kami mete um balaço nele sem mais nem menos. E o Luffy, lógico, entra no ápice daquele dilema que eu falei antes. Luffy deu a palavra dele de não se meter com os dragões celestiais, mas ao mesmo tempo com isso ele tá deixando o Hachi sofrer ali. Então o Luffy tá num dilema. Quebro a minha palavra do que eu prometi, uma coisa que eu nunca faço, ou eu ajudo o Hachi aqui, né? Eu vingo ele. Nenhuma das duas escolhas vai ser satisfatória pro Luffy. Ele vai quebrar, independente do que ele escolher, uma das suas principais características de qualquer maneira. A grande questão é, qual delas vai ser? E já conseguimos a resposta quando o Hachi começa a chorar e dizer que estava se esforçando para ajudá-los, principalmente para compensar tudo o que tinha feito de ruim para Nami. E olha esse detalhe nesse momento, que precioso. No meio do discurso do Hachi, o Luffy de maneira muito carinhosa pega ele pela mão e leva sua mão junto com a do Hachi até o peito do Homem-Peixe ali, para
confortá-lo, para chegar mais perto do amigo e escutar melhor o que ele está dizendo e receber os seus sentimentos. A sensibilidade do Luffy em momentos desse tipo sempre me impressiona. Luffy se levanta e a tensão é gigante. Todos olhando, todos esperando. Ele vai bater no cara? Não vai? A gente quer que ele bata. Então o Luffy vai andando devagarzinho, calmamente, com um semblante de raiva. E simplesmente ele dá o soco mais satisfatório do anime até então. É um soco tão satisfatório que volta até a ser mangá o negócio. Preto e branco. Com isso, uma confusão se instala, a marinha chega, Rayleigh aparece também, e Luffy, Kid e Law saem para enfrentar a marinha. Eles conseguem derrotar a marinha e cada um fugir com seu respectivo bando. Os Chapéus de Palha chegam até o bar da Shaki com o Rayleigh, e aí nesse momento o Oda tinha um trabalho complicado, um trabalho delicado. Ele agora tinha à frente dos Chapéus de Palha um homem, um personagem que tinha muita informação valiosa para a história, muitas respostas para muitas perguntas essenciais. As duas mais importantes, o que é o One Piece e onde está, e qual é a história do século perdido, da civilização que sumiu porque tinha informações que prejudicariam o governo mundial. Oda não podia revelar muito, mas também não podia ficar ali sem revelar nada. É uma situação delicada de trabalhar porque todos estão ali tranquilos, eles poderiam simplesmente perguntar pro Rayleigh, e é o que acontece. Mas antes disso, o Rayleigh revela que o Gold Roger não foi capturado, que na verdade ele se entregou para a marinha, e que essa nova era dos piratas foi planejada pelo Roger para que o seu nome não fosse esquecido, e que o velho dos Cabos Gêmeos é médico e entrou para a tripulação durante os 3 anos que o Roger demorou para percorrer toda a Grand Line. Rayleigh contou também que a tripulação do Roger foi se desfazendo pouco a pouco. E é aí que vem as perguntas. A Robin pergunta sobre o século perdido e o Rayleigh diz que sabe sim a história, mas que seria melhor ela descobrir por si mesma, mas que poderia contar se ela quisesse. Robin então pensa mais profundamente em seus amigos, do bando, e decide que não quer saber a história vinda do Rayleigh. Ela pensar no bando e logo depois dizer que não queria saber, talvez indique que ela pensou que os seus amigos poderiam se tornar mais inimigos do governo mundial ainda, ou porque se ela descobrir a história isso pode mudar o rumo do seu objetivo, e aí ela ficaria menos tempo com ele, seria obrigada a ir para outro lugar, o que ela não gostaria, algo desse tipo. Assim, Oda meio que passou pelo primeiro obstáculo da situação, agora faltava o segundo. O Usopp chega e pergunta sobre o One Piece, lógico, mas o Luffy diz que não quer saber, ele interrompe o Usopp. Ele diz que não vai ter graça, que ele preferiria nem ser pirata se fosse para entregarem tudo de bandeja para ele. Pronto, segundo obstáculo resolvido e de maneira bem eficiente, porque sim, isso é algo que esperaríamos ouvir do Luffy. Por fim, o Rayleigh diz que vai demorar 3 dias para revestir o navio e que durante esse tempo é melhor os Chapéus de Palha se esconderem. E aí começa a parte mais impactante de Sabaody, quando chega todo mundo para lutar contra os Chapéus de Palha. Pacifistas, o Kizaru, o próprio Kuma e até o capitão da Academia de Ciências. Essa parte de Sabaody é tão importante pro anime e principalmente pro Luffy que eu fiz um vídeo falando mais profundamente só sobre esse trecho. Para assistir é só clicar no link na descrição. Mas os integrantes dos Chapéus de Palha vão caindo um a um. O Luffy não consegue salvar nenhum deles, mostrando a maior frustração que vimos no personagem até então. Mais uma vez Oda arriscando, Oda fazendo diferente. Desespero total de todos os personagens, todos tomando decisões que beiram o insano, porque lógico, numa situação dessas não dá pra pensar nada. Até a animação fica diferente, fica melhor. Luffy no desespero se contorce, bate a cabeça no chão, é muito real, quase deixa de ser caricato o negócio. E assim, Sabaody termina no ápice, com muitas perguntas. Muitas. É o fim dos Chapéus de Palha? O que o Kuma sussurrou ali no ouvido do Rayleigh? O que o Luffy vai fazer? E pra finalizar, eu só digo uma coisa com toda a sinceridade. Coitado de quem tava assistindo semanalmente na época, viu? Principalmente porque o que vem depois são 2 episódios de filler. Eu ficaria espumando de indignação. Ainda bem que no meu caso, e espero que tenha sido o seu, foi só clicar e continuar assistindo. Porque independente do horário ou nível de sono, o fim de Sabaody acorda e deixa vidrado qualquer ser humano com muito mais eficiência do que qualquer pré-treino ou cafeína. E vou te falar que depois disso só fica melhor e melhor e melhor. E a gente sabe muito bem, Oda total inimigo do sono.